e vem no passinho do Saci. E vem no passinho do Saci. Pensaram que eu esqueceria do escadão, do nosso cadeirão, hein, da liderança? Muita gente riu, zoou, tirou sarro até não poder mais no sábado, não é? Fui dormir com a cabeça inchada, com raiva, triste. Aí o domingo apareceu e o São Paulo também. E o Flamengo perdeu na rodada, foi goleado. Bom, falaram que o Galo também ia ficar com a liderança, que surpreenderia o Palmeiras. São Paulo preparou a semana inteira o time e o Palmeiras passou por cima 3-0. Aí a tabela, que ainda tem o São Paulo para organizar seus jogos, mostra o Inter em primeiro lugar ainda. Quem diria? Estão nos ajudando, hein? Estão deixando. Não posso fazer nada, eu sou torcedora, eu comemoro. Bom dia, obrigada, Dedê. Seus dois times do coração foram ótimos no final de semana, excelentes. Tanto São Paulo quanto Palmeiras. Palmas pra mãe da Renata aí. Dona Ana, palmas pra senhora. Dona Ana intimou, falou, e aí, vai ter um escadão hoje? Falei, vai. Apesar, né, Leirão, bom dia, apesar de ser um escadão mais humilde, né? Não, porque vem da derrota. Se nós tivéssemos vencido, valeria o sacrifício do joelho, do salto, da altura, do desafio. Hoje eu tô pé no chão, tô tranquila. Quero só ver se vai ganhar do Coritiba, se vai ganhar hoje do Atlético Goianiense. Eu já tô mirando um futuro, comemorando um pouquinho o Peronomútil. Peronomútil, Cudê. Time reserva. Contra o Curitiba dá pra ir com o time reserva também. Não. Titulares sempre. Hoje, Galhardo é garantia, né? Foi expulso contra o Inter, vai estar em campo. É só o que eu espero. Vai ligar pra quê? Não, hoje eu não quero ligar, não vou gastar meu dinheiro, nem minha saliva, nem meu tempo. Porém, quero falar muito, Denilson, desse Palmeiras, que começou perdendo pro Fortaleza com o Andrei Lopes e, de repente, 4 vitórias. O time embalou, fazendo gols. O Rony desencantou. Lá atrás, quando eu falei pro Filipão, pro Paulo Turra, quando eu falei também pro Cícero que o Rafael Veiga era jogador para ser titular, agora o cara tá tendo sequência, tá dando certo. Denilson, o que foi? Eu tô chorando. Por quê? A do Cebola. Tá feliz, hein? 3-0 pro Verdão e uma mini crise no Atlético Mineiro. A torcida protestou. Agora, aqui de cima, das alturas para o telão. Eita, mais humilde, hein, Leirão? O cumprimento longo e afetuoso de um técnico gringo e prestigiado no Brasil com um interino local que vai dar lugar a outro estrangeiro. A propósito, Abel Ferreira esteve no Allianz Parque ontem pela primeira vez e antes do jogo visitou as instalações da academia de futebol e conversou com o presidente Maurício Gagliotti. No campo, os primeiros minutos foram movimentados, até que Rafael Veiga, Rony e Luiz Adriano mostraram que o Verdão tem potencial para um jogo ofensivo com toque de bola e intensidade. E após outra boa troca de passes, os donos da casa abriram o placar. Zé Rafael encontrou Vinha, o uruguaio cruzou e Veiga, que vive grande momento, de cabeça completou. Do Palmeiras! Rafael Veiga para o Verdão! Todo jogador, às vezes, pede isso também, sequência de jogo, e ele teve comigo. Quanto ao pedido de chegar na área, foi um pedido meu, sim. E logo em seguida, quase o segundo gol. Wesley bateu cruzado, Everson de novo trabalhou bem e a bola acabou desviando em Hever. E o Atlético chegou mesmo com perigo aos 39 do primeiro tempo. No segundo tempo, o cenário mudou um pouco. O Atlético Mineiro povoou mais o campo defensivo adversário e Marrone e Natan tentaram. E aos 9 minutos, bom trabalho com a bola e Natan finalizou, mas acabou desviando em Gomes. A resposta veio com Rony, que mais uma vez não marcou, mas chutou com perigo. Aos 13 minutos, desfalque para o Atlético. Sampaoli recebeu o 3º amarelo e está suspenso. Bom, problemas à parte, os visitantes estavam de fato com outra postura, mas sem gols fica complicado. O Palmeiras esperou o momento certo para contra-atacar. Wesley lançou o Luiz Adriano livre. Ele encontrou o Rony, que finalmente marcou o seu.
2-0. Lamentavelmente, não conseguimos controlar o que sabíamos que iria acontecer. Planejamos uma partida com mais controle e sem tantas perdas, porque o rival estava propenso às transições rápidas. Mas, infelizmente, o nosso grau de competitividade não foi tão alto, disse Jorge Sampaoli. O grau de competitividade não foi tão alto. O Palmeiras queria mais e não estava disposto a desperdiçar suas oportunidades. Outro contra-ataque. Zé Rafael recebeu de Luiz Adriano, cruzamento rasteiro, e o Wesley apenas empurrou. 3-0, placar final. Andrei Lopes provocou uma revolução nos números alviverdes nesta temporada. Foram 5 jogos no comando interino do time. 1 derrota, 4 vitórias e 14 gols marcados. Uma média de quase 3 por partida. Eu tenho 47 anos, né? Estou trabalhando há muito tempo no futebol, faço as coisas, tudo estudo, muito, me dedico. Às vezes as pessoas não têm o entendimento do todo. Então, não é que eu fiz isso, é o dia a dia do clube ali, é o dia a dia que a gente está trabalhando com os atletas, que a gente constrói as situações. E sobre Abel Ferreira? O Abel vai assumir o Palmeiras. Então, é uma responsabilidade, eu vou procurar ajudar da melhor maneira possível. Ele vai conhecer os atletas, vai ter o entendimento dele de jogo. Então vamos construir juntos. Para Sampaoli, o Galo precisa de um pouco mais de tranquilidade, principalmente nas partidas fora de casa. Primeiro, saber que o time não vai melhorar. Primeiro é saber que o time não vai melhorar atacando com mais jogadores e se desequilibrando como fez no segundo tempo. Porque o time teve muitas possibilidades de marcar, não conseguiu, e isso gerou uma desordem que nos deixou expostos nos contra-ataques. Gerou desordem que nos expuso na transição. Com a derrota, a equipe do Atlético continua em terceiro lugar, além de ter perdido a chance de conquistar a liderança do Brasileirão. O Palmeiras também não se mexeu na tabela, está em 7º, mas a diferença para os líderes diminuiu nesta rodada. Agora no Verdão, o negócio é ver como o português Abel Ferreira irá trabalhar com a embalada equipe que até ontem era de Andrei Lopes. Denilson, quero falar muito dessa vitória do Palmeiras, uma atuação excelente do time. A gente vê quando os jogadores têm consciência do que fazem, o que Zé Rafael e Luiz Adriano, que poderiam ter chutado uma bola direto para o gol, viram os companheiros numa posição melhor e aí passaram a bola. A gente vai mostrar todos os detalhes dessa vitória, mas chamou a atenção que no retorno dos jogadores do Atlético para Minas, a torcida protestou, eles estão entrando no ônibus, uma cena que está se transformando em algo comum nesse Campeonato Brasileiro, porque os times começam a perder e a torcida vai lá, protesta, xinga, pede saída de jogadores. Agora eles não querem mais o goleiro Everson e também o Guga. Então o São Paulo não é um cara que aceita esse tipo de coisa, não é essa pressão. Mas não é ruim porque não é legal, porque o time poderia ter conquistado a liderança, dependia só de si e mais uma vez tropeçou. Goleirão, eu não lembro no Santos o São Paulo ter vivido essa situação, acho que não, hein? Não, porque no Santos ele né? Tinha aquele futebol bonito, a torcida apoiava e ele fazia um bom campeonato brasileiro. Eu falo por causa de como que ele vai lidar agora com essa situação, que eu acho que é uma situação nova para ele no futebol brasileiro, ter a cobrança do torcedor da forma que o torcedor do Galo vem tendo. O fato do Galo só jogar um campeonato brasileiro aumenta muito essa responsabilidade. Os outros times estão jogando outras competições, tem que ficar poupando jogadores. E a gente vem falando aqui, pelo menos eu venho falando aqui desde a época dele do Santos, que é um time que o goleiro é goleado. É um time que sempre joga pra cima do adversário. E ontem, contra o Palmeiras, pegou um Palmeiras com um contra-ataque bem armado. O Palmeiras equilibrou o jogo, consegue fazer o gol com o Veiga, que é um jogador que você admira bastante. Eu também gosto muito dele, certo que ele não estava tendo uma sequência e também quando tinha alguma oportunidade ele não rendia, assim como o Gustavo Scarpa, o Lucas Lima, enfim. Agora não, agora com o Cebola ele deu uma sequência, tem jogado bem, tem feito gols, jogador que participa muito, e eu gostei também dessa volta da confiança do Luiz Adriano. Ele já tinha marcado o gol contra o Atlético Goianiense, onde ele participou muito dos gols, dando assistência, se movimentando bastante. Agora a situação do Galo, a minha curiosidade vai ser como que o São Paulo vai administrar esse tipo de pressão, porque é uma coisa nova para ele aqui no Brasil. Só lembrando que na sequência o Galo tem o Flamengo em casa e depois o Corinthians fora.
e o Sampaoli tomou amarelo, e ele toma em todas as partidas, está suspenso, não estará ali no comando técnico no jogo contra o Mengão. E fora isso, Denilson, o time caiu de rendimento. Muita gente vai falar, mas o Keno, que é o destaque do time, não participou do jogo de ontem. Mas também, o que vai falar, por exemplo, do empate com o Sport, não é? Quando o Galo não conseguiu vencer o Bahia fora de casa, aí ganhou de 3-0 do Goiás, ganhou do Vasco, mas são times que estão lá embaixo na tabela. Então se cobra um desempenho melhor do Atlético, que não vem acontecendo. Na verdade, o Atlético acho que perdeu um pouco daquele equilíbrio defensivo. Porque é um time, como um time que joga muito com os dois laterais praticamente todo o tempo no campo do adversário, você deixa muitas vezes os jogadores de defesa, no caso de ontem o Júnior Alonso e o Hever, de mano a mano. E aí de mano a mano com jogadores que têm velocidade, caso do Wesley ontem, caso do próprio Luiz Adriano que se posiciona bem, do Rony, que é o jogador que usa bem a velocidade, fica muito difícil. E o Sampaoli parece que não consegue baixar um pouquinho as suas linhas e de repente jogar no contra-ataque. Ele não. Ele sempre propõe o jogo. E aí acaba tomando os contra-ataques que tomam ontem do Palmeiras. Na verdade, para muita gente, mas qual é a diferença? Sim, tem muita diferença do time do André e do Cebola pro do Luxemburgo. Ele traz o Felipe Melo para volante de novo, reedita a dupla Gustavo Gomes e Luan, coloca o Gabriel Menino na lateral direita, que o Tite gosta dele assim, tanto que na seleção brasileira tem essa ideia também. E a gente vê o Rafael Veiga como esse meia, não como um atacante na ponta, deslocado, mas como um meia, criando jogadas e tendo o apoio do Zé Rafael, que sai como um segundo volante. Bem legal a gente ver, o time tem uma outra proposta, não é só a atitude dos jogadores que mudou, pelo contrário, o que a gente vê é que taticamente o Palmeiras tem um outro estilo. Mas por que não fizeram isso antes? Também não sei. Mas agora estão fazendo. E para o Abel Ferreira, que chega, que estava lá olhando, foi pessoalmente no Allianz Parque para acompanhar o time, ele sabe que está recebendo uma equipe em alta, com confiança, que volta a brigar pelo título e que principalmente retorna um futebol que é competitivo. E vai pegar um time num momento bacana, num momento positivo, né? Ele estava assistindo o jogo, provavelmente saiu muito satisfeito com o que ele viu. Agora é a gente esperar para saber se ele vai dar sequência nisso que o Cebolinha e o Andrei deixou, ou se ele vai fazer as mudanças dele. E também seria uma coisa natural, o treinador chegar, conhecer, ir conhecendo o elenco e aí de repente fazer algumas mudanças. Mas não dá para tirar muito do que foi feito até agora. O Felipe Melo, por exemplo, jogando no meio de campo, que é a posição dele de origem, não que ele estivesse jogando mal como zagueiro, também estava jogando bem como zagueiro, mas o que eu mais gosto dele é a qualidade do passe que ele tem. Tanto passe curto, bom posicionamento e principalmente o passe longo, que às vezes você acaba surpreendendo o adversário. Bom, o que é interessante é que ele vai ter esse jogo contra o Bragantino na Copa do Brasil, que praticamente está definido pelo placar elástico que o Palmeiras já conquistou. E, na minha opinião, aí sim, ele pode, de repente, até deixar o que já vem sendo feito pelo Cebola, analisar melhor, vai poder treinar a equipe e depois já para o Campeonato Brasileiro no final de semana, jogo contra o Vasco. Lembrando que o jogo do primeiro turno ainda não aconteceu no Allianz Parque, seria Palmeiras e Vasco, ainda tem que ser disputado, é o jogo que falta para as duas equipes. O Vasco tem mais uma partida ainda para resolver. E a gente vê que ele vai ter chance, Denilson, de pegar uma equipe bem. É diferente quando você chega, por exemplo, se sai o Luxemburgo e ele entra, aí ele seria o responsável já por modificar. Exato. Mas agora um caminho novo surgiu e ele tem tudo para aproveitar. E eu acho que tem que ter uma conversa aí constante, diária com o Andrei, com o Cebola. Para o Cebola também explicar para ele qual é a situação do futebol brasileiro, as competições que o Palmeiras hoje disputa. São competições que o Palmeiras precisa jogar lá na frente, porque tem um elenco que dá para bater de frente em todas as competições, para ele não chegar e de repente achar que uma competição tem mais importância que outra, que de repente aí ele pode cometer alguns erros. Agora tem pesquisa na tela, Palmeiras vai dar certo nas mãos do português, Abel Ferreira. Por enquanto, otimismo, sim, 66,3%. A gente conhece pouco do trabalho dele, mas vem sendo exaltada a personalidade, a maneira como ele tem convicções no futebol e o jeito que ele monta times competitivos. A gente vai acompanhar isso a partir de agora.